Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Sintam-se à vontade. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Bárbara. Antes do mês. Boa noite, Daiane, Mari. Sejam bem-vindas. Flávia. Vamos nos ajeitando aqui. Lucélia, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, boa noite a todos. Lembrando aqui para a gente colocar nosso copo de água ao lado aí para fluidificar enquanto a gente fala um pouquinho sobre Cristo. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. As palavras com certeza edificam, né, os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos edificados nos elevam a Deus, nos elevam ao amor. Então, que alcancemos essa graça de conseguirmos aí purificar um pouco dos nossos pensamentos, colocando amor, modificando nossas vidas, as vidas de onde nós passamos e o mundo, né? Por fim. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Vamos à lição de hoje. Caminhos cruzados. Assim seja. Caminhos cruzados. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando sobre as suas próprias concupiscências. Escarnecedores são zombeteiros, sarcásticos, mordazes, e concupiscências um tipo de vida libertinagem. De todos os elementos que tentam perturbar as obras divinas, os escarnecedores são os mais dignos de piedade fraternal. É que são enfermos, pouco suscetíveis de medicação, em vista de serem profundamente ignorantes ou profundamente perversos. O encarnecedor costuma aproximar-se dos trabalhadores fiéis das ideias novas, exigindo-lhes provas concluentes das afirmações espirituais que lhes consistem na divina base do trabalho do mundo. É interessante, porém, observar que podem tudo, sem se disporem de dar coisa alguma. Querem provas da verdade, contudo não abandonam as cavernas mentais em que vivem usualmente, nem mesmo para vê-las. Querem demonstrações espirituais agarrados à maneira vermes ao fenômeno materiais. Os infelizes não percebem que se emparedaram aos desconhecidos da vida, ou no egoísmo que lhes agarra os instintos perversos, e tocam a rir nos caminhos do mundo, copiando os histriões das irresponsabilidades e da indiferença. Zombam de todas as reflexões sérias, mofam de todas as ideias do bem e da luz. Movimentam nobres patrimônios intelectuais no esforço de destruir, e por vezes conseguem cavar fundo o abismo onde se encontram. Os aprendizes sinceros do Evangelho devem, todavia, saber que semelhantes desviados andarão na terra, segundo as próprias concupiscências. São folhas conscientes do mal, que só a misericórdia divina poderá transformar, ao sublime sopro de suas renovações.
É preciso não perder tempo com essa classe de perturbadores, contrários às atividades do bem. São expoentes do escárnio, condenados a receber as consequências dele. Por si mesmo, já são bastante desaventurados. Se algum dia cruzar-te o caminho, suporta-os com paciência e entrega-os a Deus. Nessa lição é bastante contundente. Nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta que, pela escala evolutiva de planetas, ocupa o segundo lugar, né? Na escala evolutiva, ou seja, falta muitos degraus para que a gente consiga chegar a um mundo menos triste, né? A um mundo com menos dificuldades. Quando, aqui nessa lição, ele coloca de todos os elementos que tentam perturbar, esse é o pior, né? O que escarnece, o que zomba, né? O que realmente é digno, como ele coloca já na primeira frase, né? De piedade fraternal. E aí, quando a gente analisa um pouquinho aqui mais à frente, ele fala que são enfermos pouco suscetíveis de medicação. A gente tem um nível de adoecimento, e aqui ele coloca profundamente ignorantes ou profundamente perversos. A perversão é uma psicopatologia, né? Dentro da psicologia, nós estudamos a perversão. E as pessoas perversas, realmente, não há medicamento que consiga conter, controlar, né? Nós temos medicamento para TDAH, nós temos medicamento para ansiedade, para depressão, para um monte de situações e transtornos, adoecimentos, né? Mas para o perverso não existe. Perverso é aquele que vai contra a norma, que vai contra a moral. Ele vai contra qualquer tipo de ética, né? E a ética nada mais é do que um conjunto de normas estabelecido pela sociedade, né? Então, assim, e antes que a gente tenha uma ética profissional, uma ética dos grupos a que pertencemos, né? As normas desses grupos, as regras desses lugares que a gente pertence, a gente precisa perceber qual é a nossa própria ética, né? A ética pessoal, ela vem antes de qualquer uma outra, né? É a sua fibra moral, de que você é feito, da sua essência. E o perverso, ele é aquela pessoa que manipula, que engana, que mente, para o bel prazer, né? E em diversos sentidos. A gente observa, às vezes, na infância, algumas tidas como brincadeiras, né? Zombarias, mas que tem toques perversos. Por exemplo, quando a gente vê uma criança que tem muito medo de alguma coisa. E uma outra correndo atrás dessa criança com uma coisa na mão, né? Seja um objeto, um alimento, alguma coisa que a criança não goste, né? E a outra zombando, correndo atrás, insistindo naquela brincadeira. Tudo isso, né, são características perversas, mas isso de modo simples. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em todas as vezes que a gente está, de fato, indo contra as regras. Quando a gente fura uma fila, por exemplo. Ou quando a gente mente, a gente engana o outro porque é, de algum modo, confortável para nós, é gostoso, né? É bom, vai ter uma consequência boa na nossa vida. Se a gente inventar uma mentirinha aqui agora, isso vai passar, entre aspas, despercebido, mas não é assim, né? E é claro que em casos graves, ao extremo, né, desse adoecimento, aí são vistas coisas, né, monstruosas mesmo, terríveis, mas que entre um grau e outro, a distância talvez seja só o quanto
aquela pessoa esteve envolvida em situações que levem mesmo a ser perverso, né? Nós temos... E aqui, no contexto que ele traz, nessa reflexão, eu achei, assim, muito profundo e muito difícil, porque a gente não conhece muitas vezes as pessoas com quem a gente se relaciona, com quem a gente lida no nosso dia a dia, para identificar, né? Para, de repente, perceber com mais clareza essa circunstância de ser perverso, né? De ser alguém que está se desviando das normas da sociedade, né? Essa pessoa, ela costuma inverter as coisas, né? Quando alguém a coloca em xeque-mate, ela inverte dizendo que é o outro. Ela nega, né? Porque é um atalho. É muito bom a gente faz alguma coisa, a culpa é minha e eu ponho, eu ponho a culpa em quem eu quiser, não é assim? A Vitória colocou aqui, ó, os perversos quase nunca têm uma cara para que a gente possa o Possa diferenciar. diferenciar. E o que eu Porque achei são... interessante é que ele puxa o perverso para pessoas que são profundamente ignorantes. Uhum. Quem é o ignorante? O que quer ficar vivendo no que é gostoso, né? No No que é prazer. mais prazeroso, no que é mais fácil, é isso que você está dizendo. E para um estudioso que quer mudar o mundo, que quer melhorar as coisas, ele tem que ignorar o perverso e o ignorante e entregá-lo a Deus, né? Que entra nas lições aí de tolerância, de perdão, amar uns inimigos, amar uns aos outros. Ele deixa aqui nessa lição, né, apontamentos, alertas muito importantes, porque a gente precisa identificar. Sim. Que aqui ele coloca, né? Que querem demonstrações espirituais, eles querem uma conclusão, né, que você leve o fenômeno concluído, mas ele não quer fazer nada, ele só quer ver. Se você me mostrar, eu vou acreditar, né? Não, é assim, eles querem provas da verdade, né? Eles querem que a gente comprove tudo que tem sido dito, tudo que está sendo visto. E o comprovar perante a espiritualidade, nós sabemos disso, que ninguém está aqui para comprovar nada só para o bel prazer de alguém, né? As mensagens que são colocadas, as orientações que a espiritualidade maior nos traz, eles não vão ficar provando, né? É aquele São Tomé, só acredita vendo, mas que também não se esforça nem para ver, né? A Silvia colocou um comentário aqui, ó. Em níveis patológicos, sabemos que a perversidade tem tratamentos farmacológicos e terapêuticos. Porém, em nível espiritual é algo muito mais profundo, pois é um adoecimento de diversas existências. Sim, a gente carrega os nossos adoecimentos, né? Por isso mesmo que eu comecei falando que a gente está num planeta grau 2 de evolução, ou seja, todos nós temos essas características, tá? Uhum. Nós todos temos... Em algum momento somos, né? Em graus menores ou maiores, mas nós temos as características do perverso, porque ele é egoísta. E quem não é egoísta nesse planeta não existe, né? Se estamos aqui nesse planeta, somos egoístas. Agora, a forma como lidamos, né? A forma como aprendemos e o esforço que temos que fazer para seguir as normas é que vai diferenciar a gente uns dos outros, né? Porque você falou nós do estamos egoísmo, aqui... eu até tinha anotado aqui sobre o egoísmo, e tem uma passagem no Evangelho que fala: o amor ao próximo é o princípio da caridade, a maior vitória sobre o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Sim. E como é que a gente ama o próximo? Pra gente escapar, né? Sim. E como é que a gente ama o próximo, né? Como é que a gente faz esse movimento? Se não for através da caridade, porque amar o próximo que eu acho bonito, cheiroso, bem vestido é muito fácil. Perdão, que né? tá Perdão, verdade. que tá sorrindo comigo numa festa, que é muito fácil amar esse próximo, né?
Mas o próximo que Jesus nos diz é toda a nossa família universal. E a nossa família universal está no meio da rua, está andando descabelado, às vezes está em condições precárias mesmo, né? Então, esse próximo que Jesus fala não é quem a gente convida para sentar na nossa sala, quem a gente convida para estar conosco no meio da nossa família, não, né? Que esse é mais fácil da gente amar. Ele tem todas as características adoráveis, né? Próximo mesmo é o que requer nosso esforço, nosso empenho, nossa doação de tempo, nossa doação de paciência, nossa doação de compreensão, é aquele que está longe, é aquele que eu não conheço e que eu vou fazer isso sem esperar nada em troca. Aqui né? ele fala, né, na lição, se algum dia te cruzar o seu caminho, suporta com paciência e entrega para Deus. E quando ele coloca aqui as demonstrações espirituais, querem demonstrações espirituais agarrados à maneira de vermes, né? E o que o verme faz, gente? O que o verme faz, Babi? Come vivo todo mundo. Suga, né? Suga tudo, come vivo Suga. ali, aquela carne às vezes está até viva ainda, pulsando. O a verme comida. Tá ali o só verme sugando, aproveitando, né? O verme dentro do intestino, ele faz o quê? Ele come todas as vitaminas que você deveria, né, estar sustentando o seu corpo e ele está se alimentando daquilo. Ele se alimenta de todos os alimentos que a gente alimenta, né? E aí ele enfraquece, porque aquela vitamina que deveria chegar nas suas células não chega. Por quê? Porque tinha um verme comendo aquelas vitaminas. Então, assim, a maneira de vermes, então, são pessoas que sugam da nossa inteligência, e aqui ele vai frisar, né? Os infelizes não percebem que se emparedaram no desconhecimento da vida. Essas pessoas, né, assim, arraigadas nesse instinto perverso, nesse grau de egoísmo, elas não percebem que elas estão dessa forma. Elas próprias, elas não sentem, geralmente não sentem remorso, justamente porque para elas está tudo certo. Elas estão só se aproveitando da situação. Então, eu estou bem, eu estou feliz, então tá ótimo, posso continuar vivendo assim para o resto da eternidade, né? E não é bem por aí. Sem compromisso com Cristo, sem compromisso com o próximo, é fácil, né? Seria bem mais fácil. Com o seu egoísmo ali, você consegue ser feliz, com certeza. Porém, você vai, aí ele fala aqui, né? Você vai plantar no seu caminho muitas coisas ruins que vai colher depois. É quando a gente pensa naquelas pessoas que falam, eu sou espírita. E aí, tá, que bacana. E onde que você trabalha? Não trabalho não, eu tomo passe uma vez na semana. O católico, não, eu vou só na missa lá do Galo, lá, naquela festividade. Só no final do ano, que aí eu vou agradecer meu ano. Né? Então, assim, o que a gente sabe é que para a gente aprender sobre amor, para a gente aprender sobre amar, isso é movimento, isso é ação. Sem ação... Entender que volta para a nossa vida, né? Também, mas se a gente não oferta, a gente não recebe. Né? Não existe pedir a Deus, né? A gente faz orações, me protege, me abençoa, que eu tenha saúde, que eu tenha isso, que minha família seja isso, que tudo seja lindo. Se eu não estou dando nada para ninguém, né? Quando a gente se recorda daquela lição que fala que, né, o sol, por exemplo, ele nasce para os bons, os maus, os justos, os injustos. Ele não para de trabalhar porque tem alguém que fez uma feiura muito grande. Não, o sol continua brilhando, né? Tudo na natureza vive não para si, né? O rio não se alimenta dele próprio. Ele está ali para alimentar todos os seres que precisarem, que passarem por ele. Né? A árvore não dá fruta para ela mesma, ela dá frutas para que as pessoas, os animais, tudo que estiver ao redor possa se alimentar.
Então, assim, nós não estamos aqui só para falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero isso, Deus, pelo amor de Deus, não. A gente tem que fazer a nossa parte para que a gente também receba. Não existe, né? No universo existe uma lei muito harmônica do dar e do receber, né? Que precisa de equilíbrio nisso. Se eu só quero receber, eu não vou receber, né? E aí, às vezes, a gente encontra algumas pessoas chorosas, mas por que não dá certo? Por que não isso, não vai para frente? Mas será que eu estou fazendo alguma coisa para alguém além de mim mesmo, além de cuidar só da minha vida, além de gozar toda a alegria, o prazer da vida? Será? Né? Além de Então, zombar do colega, né? além de zombar do colega, Tá né? Porque se alguém dá tendo um. paciência, para Jesus te ter paciência com você, você está tendo paciência com o seu próximo. Pois é. Porque às vezes a gente vê alguém dando uma comida na rua e recebendo críticas até de autoridades, né? Mas assim, aquela pessoa vai mudar, ela vai sair dali, ela está na condição de rua e quem é eu para dizer que ela tem que estar em outro lugar? Ela Não sabe de conhece, si, né? ela sabe de si, Agora, ela tem a história dela, ela tem as sim, oportunidades e as escolhas dela, né? sim. E as consequências. Agora, eu como irmão, perante Deus. Sei que passa fome, que passa frio, não vou fazer nada se eu posso fazer, né? Eu estou sendo conivente. Se eu não fizer nada, eu falo, então tá tudo Estamos certo, abrindo é. mão também da escolha de ajudar, né? Sim, com certeza. Né? E dessa troca importante, daqueles minutos ali, algumas palavras, alguma coisa que a gente aprende com aquela pessoa mesmo naquela situação, porque a gente Nossa. aprende com todo mundo, em qualquer situação, né? Então, aqui ele fala isso, deles não perceberem o instinto perverso em que vivem, né, em que estão, e zombam, ficam zombando e depois movimentam nobres patrimônios intelectuais no esforço de destruir. E aqui é muito, muito, muito sério. Essa frase, eu achei ela de muita importância, porque às vezes as pessoas ficam Amanda, é isso mesmo, amor é ação. É ação, não existe amor. Porque falar em amor, se você não estiver fazendo nada, então não tem. É só uma ilusão do que é amor, né? Quando as pessoas se movimentam numa ideia fixa, seja ela qual for, tá? Que a ideia fixa já é excesso, né? Então, tudo que é excesso já não tá bom. Já não está no lugar Mas, certo. é, mas quando as pessoas são insistentes, né, em falar de alguém, por exemplo, né? E que isso é muito comum, a gente vê isso muito acontecer, não é? Alguém que senta para criticar alguém assim, e é sempre aquela pessoa é motivo da piada, da crítica, do comentário infeliz, cruel, maldoso. Tem gente que pega uma pessoa para Cristo e parece que passa a vida falando daquela pessoa, né? E aí é onde esses patrimônios intelectuais são postos, né, em ação, num esforço de destruir o outro. Porque o que ela está gerando ali? Ela está gerando energias negativas. Quando a gente repara em alguém, seja o pensamento que for, né? Mas geralmente a gente repara coisas negativas, porque a gente tem essa tendência, né? A gente não olha para a Uhum. pessoa e fala assim, nossa, que pessoa, gente boa, bonita, alegre, que legal. Não, a gente vai olhar, nossa, mas que roupa estranha, que cabelo estranho, nossa, mas ela fala assim, fala assado. Mas você viu o que fulano fez? Né? A gente senta e aí a gente escuta muitos comentários assim, não, mas você perdeu, porque, nossa, que loucura, fulano perdeu a noção, e isso e aquilo. Que tipo de vibração que eu estou dispondo nesse momento? É de destruição daquela pessoa. O que está ouvindo, às vezes, nem vai levar tanto em consideração. Pode Uhum. ser que aconteça, que essa pessoa Ou que está não. ouvindo vai fechar e não vai
se conectar com aquilo. Mas a Ou pessoa da suja qual está sendo... os ouvidos de quem está ouvindo também. Também. Pode Polui, ser né? que influencie. Pode ser que influencie. Mas a pessoa da qual aquela pessoa está falando, ela recebe aquela vibração. Ela recebe. E quando a gente fala de uma obra, né? De uma obra divina, isso é muito grave. Porque se eu tenho pessoas num esforço para o bem, num esforço para fazer caridade, de estudo, de trabalho, de movimento, e aí eu tenho pessoas criticando esta obra, primeiro que essas pessoas talvez estejam entendendo muito errado, né? O que é os Esforçando ensinamentos. para destruir, né? Aqui fala. Primeiro elas já estão entendendo errado o que é caridade, o que é trabalho no bem, o que é os ensinamentos do Cristo. Elas já não sabem o que é, né? Porque quando eu me coloco numa posição de crítica, bom, desde pequenos a gente escuta, né? Se vai falar do outro, então você tem que fazer melhor. É. Se você não consegue fazer melhor, então você não pode falar do coleguinha. Não é assim? Você já escutou isso, Bárbara? Demais. Então, quando a gente vai criticar alguém, a gente tem que fazer melhor, né? Agora, se eu não consigo fazer melhor, se eu não estou fazendo nada, eu não tenho direito de crítica, né? Eu não tenho o direito de falar. Então, essa pessoa que está na posição da crítica, ela suga, ela vai minando as energias, porque ela vai só emanando vibrações negativas para aquele entorno, para aquele grupo aqui no caso, né? De uma obra divina, é um grupo de pessoas. Uhum. Então, essa pessoa, quando ela começa a fazer esse movimento, ela imediatamente ela realmente trabalha contra, né? Ela se torna, mesmo achando que não, mesmo achando que ela está ali querendo, e ela está mesmo querendo sugar tudo que é de bom sem nenhum esforço, né? Sem dar nada em troca, e ainda por cima na crítica, né? E isso é muito grave, porque aí ele fala, ó, conseguem cavar fundo abismo onde se encontram. Então, essas pessoas, elas sozinhas, elas cavam a própria cova, né? A gente costuma dizer isso, né? Tem um ditado mais ou menos assim, que a pessoa está cavando a própria cova, essa pessoa aqui está, né? Ou essas pessoas que são profundamente perversas, porque elas vão cavar a própria cova. E dentro das leis de Deus, nós sabemos que não existe nada que passe despercebido, né? Nada fica impune no mundo, nada fica sem uma consequência, né? Não vou nem falar de punição, vou falar de consequência, né? Todo ato tem, né? Tem essa consequência. Então, mais cedo ou mais tarde, isso retorna à vida da pessoa de uma forma muito negativa. Às vezes não tem a ver com aquele grupo, com aquela obra, não tem a ver com esse espaço que ela está transitando, né? Porque ela está frequentando esse espaço. Às vezes ela até trabalha nesse espaço, mas está lá, fazendo tudo contra. Não, às vezes não tem a ver com isso, mas na vida dela mesmo, isso vai ter a consequência. E nós sabemos que Deus é extremamente justo, né? Então, vai ser recebida a consequência na medida da justiça. E na medida do tamanho do estrago, né? Porque quando a pessoa se coloca nesse posicionamento, é muito triste a gente pensar que somos responsáveis por cada pensamento nosso. Somos responsáveis por cada palavra nossa. E aí, quando a gente analisa, não sei, né? Pode ser que as pessoas fiquem até em pânico de pensar o que está pensando, o que está falando. Porque Vigiai e orai. isso tem imediatamente uma força muito grande, porque o pensamento cria. E o que ele cria viaja o universo. Já está pronto. Não precisa de eu ter colocado em prática para existir, já existe. Né? Agora, quando eu falo, além de pensar, aí o patamar ainda é pior, porque eu vou envolver, igual você falou, o ouvido de outras
pessoas, eu posso sujar os ouvidos daquela pessoa, né? Por isso nós temos que sair da ignorância, né? Só o conhecimento vai nos tirar aí dessa perversidade, dessa ignorância, para sermos um pouquinho melhor todos os dias. E o vigiar e orar, eu acho que é uma... Ah, a Vitória colocou aí, ó. Por isso é tão importante orar e vigiar. E copiou meu pensamento aí, Vivi, alcançou? Então, aqui ele fala, né, sobre a ignorância, sobre a perversidade, para a gente sair disso, só mesmo o conhecimento. Abrir o nosso coração para o conhecimento, abrir o nosso coração para as palavras de Cristo. Tem uma passagem no Evangelho, amai os nossos inimigos. Amai os nossos inimigos, que são aqui talvez os zombeteiros que andam pelas ruas, fazendo aí com que quem está tentando fazer o bem desanime, né? Não quer dizer que você precisa amar o seu inimigo como você recebe um amigo, mas você tem que aprender a perdoar, entender, deixar passar, porque ele lá na lei divina, como aqui diz, vai encontrar com a sua justiça e vai fazer o que precisar ser feito, vai acontecer, né? Fica só nos prazeres da vida, é bom demais. Mas você está evoluindo em quê? Você está saindo da ignorância como? Então, para a gente sair da zona de conforto, da ignorância e melhorar, e quando você faz aquele pedido para Deus, Deus, melhora o meu dia hoje, você tem que fazer alguma coisa. Nem isso é de graça, nem isso é gratuito. Temos que fazer para receber o bem, não é assim? Isso mesmo. E identificar, né, o quanto antes esses desventurados, como é colocado aqui, porque até mesmo para que a gente dirija a eles com mais exatidão, né, o sentimento certo, né? Porque aquele que nos perturba dessa forma aqui, né, vez e outra, é sempre com um sorriso. Os perversos me fazem lembrar, e aí a gente faz uma analogia aí com o cinema, com a fantasia, me fez lembrar, Vitória colocou aqui uma coisa que eu ouço muito, eu só pensei, então não tem problema. Mas nós sabemos que só o fato de pensar algo negativo já estamos emanando ao universo essas vibrações. Sim, exatamente. Né? Não existe esse, não tem problema. Tem, você é responsável e será cobrado sobre isso. Né? Então tudo você é cobrado? Sim. Né? Mas nós somos o quê? Transgressores das normas, das regras, então a gente está acostumado mesmo a dar um jeitinho, né? A burlar normas, a burlar regras, como se isso não fosse um problema, e isso é um problema, né? Aqui na nossa sociedade brasileira, inclusive, a gente tem o jeitinho brasileiro, que nada mais é do que, muitas vezes, burlar, né? Burlar regras. Fizeram até um ditado, né? Para provar e comprovar, né? Que viemos do jeitinho. E aí o jeitinho de pensar que aqui, enquanto a gente está nessa carcaça pesada, ninguém lê nossos pensamentos, a gente acha que está arrasando. Imune. Né? Mas só que a gente tem que lembrar que nós não somos esse corpo, nós somos espírito e somos inteligência que viaja o universo e que é eterno. Então, não existe véu, não existe como tapar quem somos do
lado de lá. E quando a gente larga essa carcaça aqui, na verdade, o grande medo da maioria das pessoas que estão prestes a falecer, né? Seja por alguma doença ou que aconteceu alguma coisa, que a vida passa na frente, todo mundo fala isso, né? A minha vida passou na minha frente, né? Que passou um filme da vida. O que é o maior medo? O maior medo é justamente sair dessa carcaça, né, da matéria, do corpo físico, e encontrar do lado de lá o quê? A realidade de quem somos. Porque Foi o último é que eu ponto vou? aqui que eu achei interessante, você acabou de falar. É preciso não perder tempo com essa classe de perturbadores. Você falou aí sobre o tempo. Depois, quando está no leito da morte, já era, meu amigo. Não volta para trás. Não tem como. Recupera. Não, senhor. O que fez, fez. O que não fez. Então, não podemos perder tempo com essas perturbações. Sim. E assim, do lado de lá, né? Para onde eu vou? Ai, será que eu vou para um lugar bom, para um lugar ruim? Eu vou. Você vai de acordo com a sua essência, a sua verdadeira essência. Não importa se as pessoas pensem de você uma coisa que você não é, e não importa nem que você pense uma coisa de você mesmo que você ainda não é, que você ainda não atingiu. Se você é aquilo, é só aquilo, beleza, você vai ficar ali onde é de acordo com a sua vibração. Quando chegar ao final não existe do tempo, mágica. não adianta chorar, né? Não existe mágica. Aqui a gente ainda está com essa carcaça, com essa máscara, né? E que ninguém vê o que de fato a gente está sentindo ou pensando. Do lado de lá, todo mundo vê tudo, né? Fica transparente e aí não tem como. A gente não engana, né? A gente não engana os espíritos superiores nunca, na verdade. Mas a gente não vai enganar mais ninguém, né? A gente não vai poder fingir nada. Quer ver uma coisa que me fez pensar, né? Quando eu li sobre esses instintos perversos, essas pessoas profundamente perversas, né? Que é esse adoecimento psíquico, me fez lembrar do Crepúsculo. Por quê? Porque ele explica para a Bella, né? Quando eles começam a conversar, que ele nem precisaria de nada, de ser tão forte, porque ele tem todos os atributos. Ele é bonito, né? Ele é atraente, ele fala bem. Então ele tem vários atrativos. E ele é o quê? Um vampiro. E ele não morre. Aí que tá. Sim. E ele é um vampiro. Ele é um vampiro, né? A grande questão é essa. Então, esses perversos, eles vampirizam as forças, né? À medida que eles vão me veio essa analogia, que à medida que eles vão agindo dessa forma contra as obras divinas, eles vão o quê? Sugando delas, porque eles querem a verdade, eles estão lá, eles estão juntos, eles estão no meio, né? Eles estão no meio de todos nós. Então, assim, só que eles estão só querendo receber, sem doar nada em troca. Então, assim, ele está sugando tudo que tiver de bom, né? E destruindo ainda por cima as poucas possibilidades ali. Então é o vampiro, né? E a gente tem essa obra mais recente e que eles são realmente muito bonitos, sabem conversar, muito cultos, muito isso, muito aquilo, sempre com um sorriso no rosto e sugando. Então a gente tem que ter dó, né? Não é dó, na verdade dó nunca, mas a gente precisa paciência. Compreender essas pessoas, né? Entender, identificar e compreender essas pessoas e entregar para Deus, porque a gente mesmo não vai poder fazer nada. Porque para esse nível de adoecimento psíquico, nem medicamentos, né? Não existe como conter uma pessoa mentirosa. Não existe como conter uma pessoa que ilude, que trapaceia, que engana, que manipula. Ela vai manipular, ela vai viver a vida manipulando para o seu bel prazer, né? Então a gente não tem o que fazer. Agora, e aí quando a gente de repente descobre, né, ou percebe essa ação desta maneira, a gente tem que trabalhar em nós o perdão, né? Porque exatamente. Paciência, quando a gente descobre perdão, isso, ter indulgência. Não sei se a gente consegue se colocar completamente no lugar, né? Que
mas entender que ela é uma completa desventurada que já cavou a própria cova e que a gente não precisa levantar um nada, né? Ah, a Silvia colocou, tem um alto poder de persuasão. Como é uma pessoa manipuladora, ela é ótima, todo mundo vai acreditar nela, né? Ou ela vai ser aquela queridíssima por todos, ou ela vai ser aquela que todo mundo tem peninha, né? Tem dozinha. Nossa, mas fulano, que Não sei gracinha. se devemos entender, mas talvez identificar e ter paciência, indulgência e entregar para Deus, porque eles vão se resolver lá e a gente tem que continuar fazendo o trabalhinho de formiguinha lá no caminho do bem, né? Não podemos deixar os perversos nos desviar. Isso. Porque senão a gente Cruzam também... o nosso caminho, mas tem que continuar. Só cruzam, tem que ir embora. Exatamente. Priscila colocou aqui uma frase interessante, ó. Um dos maiores sacrifícios é amar quem não merece ser amado. Exatamente. Que a gente olha e fala, nossa, não merece amor, é né? chata. Fez uma coisa horrorosa com todos nós. Aí a gente reza e ama e tenta. Foi o que eu li na lição do Evangelho de hoje. Você não precisa, talvez, amá-la como você ama seu cônjuge, ou como você ama um tio, né? ou como você ama um amigo. Mas paciência, indulgência, e falar, olha, me fez muito mal, mas está perdoado, né? Vamos continuar aqui, caminhos cruzados, e vamos ter tolerância. Talvez a palavra seja tolerância. Sim, né? E esse perdão da gente mesmo, que a gente muitas vezes não reconhece imediatamente, a gente, né, abraça esse vampiro, né, esse que está sugando as nossas forças, nos criticando, enfim, querendo provas e mais provas. Cada um de nós tem o seu tempo, né? Não é para perdê-lo, não podemos perdê-lo. É uma das indicações aqui da lição de hoje. Não perca tempo com os vampiros, né? E para a gente não perder tempo, o que é essencial, gente? O que vocês acham assim que é a palavra de ordem para a gente não perder tempo? Nem com esses e nem com os outros tipos. É que esse é o pior, né? Como disse aqui na lição. Mas o que a gente tem que ter dentro da gente para a gente não perder tempo? Pode comentar aí. Daiane colocou, se algum dia cruzarem teu caminho, suportar com paciência e entregar a Deus. Isso mesmo. Aí. Mas o que a gente precisa ter para a gente não perder esse tempo, gente? Vocês conseguem? A caridade? Acredito que para essas pessoas a prece e o estabelecimento de limites é fundamental. Não, com certeza. Mas o que a gente não pode perder de vista, assim, para nós mesmos, para a gente não se perder nessa manipulação, todo esse, né, esse sugar, a empatia, podemos entrar na frequência, né? Para a gente se manter para a gente se manter são, porque quando a gente tem alguém adoecido perto de nós, a gente precisa ter cuidado para a gente não se adoecer junto, não é mesmo? Então, para a gente se manter são, consciência, mas de que forma essa consciência, Vitória? Fé, isso. Flávia, isso. Fé. A gente precisa ter fé. A gente precisa ter dentro de nós com uma convicção, né, absurda de fé. Fé em Deus. Que Deus está tomando conta de tudo. Que o nosso caminho está dentro do que a gente está conseguindo fazer. Né? Autoconhecimento, saber quem somos também, mas assim, acho que a principal arma para que a gente não perca tempo com essas pessoas, para que a gente não se melinde, para que a gente não se chateie, para que a gente não baixe a nossa vibração também pelos feitos dessa pessoa, é a gente ter convicção. Convicção do quê? Do que eu estou no caminho, que eu decidi chegar lá, né, na direção do Cristo, que eu quero chegar ao lado dele. E para eu ter essa força, porque aí não vão ser só esse tipo de pessoas que vão cruzar nosso caminho, são muitas, a gente precisa ter essa convicção. Essa convicção, eu quero chegar lá.
Então, nada vai me atrapalhar. É igual você falou, Bárbara. É assim, ó, é como o trem. O trem tá andando e ele vai continuar andando. Se a pessoa quiser te acompanhar dentro daquele trem, ela tem que estar naquele mesmo ritmo. Se ela não quiser, ela vai ficar para trás e o trem vai continuar andando. É isso, eu estou no meu movimento, dentro do meu objetivo, onde eu quero chegar, né? Que é lá do lado de Cristo. Quero me tornar uma pessoa perfeita, ok? Então eu tenho o meu ritmo, eu vou andar sem parar, sem perder tempo, Tempo. sem É perder isso aí. isso, sem perder tempo melindrado, sem perder tempo sem perdoar, sem perder tempo sem amar, andando, continuando nesse ritmo. Se o outro quiser acompanhar, ele tem que vir no mesmo ritmo, senão ele vai ficar para trás, porque eu não vou parar o meu ritmo dentro da minha convicção, dentro do meu direcionamento, para esperar. Porque é impossível, o tempo de cada um é de cada um, né? O que cada um consegue fazer vai ser o que cada um consegue fazer. Não é mesmo? É mesmo. As meninas falaram aqui, não podemos perder a nossa essência, isso, nossa centelha divina. A Silvia Eu colocou. E acho a importante a Flávia, esperança também, né? A esperança do outro, do dias melhores, a esperança de que você vai se conectar com Jesus e vai estar no caminho de Deus, independente dessas pessoas. E aí você foca e para de perder o famoso tempo e precioso é tempo. isso mesmo. É isso. Certo? Acho que por hoje. Podemos ler aquela liçãozinha da tolerância Pode para ler, pode ler. finalizar? Vamos Sim. lá, pessoal. Por Bezerra de Menezes, tolerância. Amados filhos, sejamos mais tolerantes com as fraquezas alheias. Consideramos que também temos os nossos pontos vulneráveis e que, por isso mesmo, carecemos da tolerância dos outros para com as nossas falhas. A rigor, ninguém erra deliberadamente. Caímos mais por ignorância do que por maldade. Quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a quedas ainda maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. É isso mesmo. Acho que isso aí É, fecha a lição de hoje, né, sobre a com tolerância. certeza. Eu agradeço a participação. Eu que agradeço pela companheirismo de hoje, Bárbara. Parabéns pela estreia. Obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho. Claro. Boa noite, pessoal. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. E que a gente tenha uma noite de sono tranquila para todos nós, nossas famílias. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus.